Como é lidar com isso? Porque, de repente, a construtora, enfim, a equipe precisa de mais recurso, mas o recurso que tem lá, de repente, é destinado ou está direcionado para uma outra área, um outro setor. E aí, como fazer esse jogo de xadrez, né? Tirar de um lugar, colocar do outro, enfim, essa troca de peças para que possa atender a todo mundo. A importância da UP entrar, principalmente no começo dos processos, facilita muito essa jornada, mas mesmo durante a gente auxilia muito o cliente quanto a isso. Uhum. Porque sempre que a gente vai analisar os processos para trazer uma construtora e a construtora participar de um processo de concorrência, a gente esmiuça todo o projeto para garantir que a construtora orce tudo que tem que ser orçado. Uhum. E a partir daí, a gente consegue equilibrar os custos e já levar para o cliente uma previsibilidade do que ele de fato vai gastar em obra. Uhum. Então isso minimiza muito essas surpresas. Mas sempre surpreende, acontece, né? Passa, não passa? Passa. Pode passar por N motivos. Pode passar porque foi imprevisto de pegar um terreno para fazer uma obra e descobre que tem uma rocha gigantesca na hora de fazer a estrutura. Uhum. Passa quando a gente também não entra no início da jornada e durante a jornada a gente descobre essas questões. Então o nosso dever é sentar com a construtora, entender a real necessidade daquele ponto, e para isso o time da Dani executa com maestria essa análise, e aí de fato a gente entende quais são as questões e leva para o cliente já com indicativos de soluções que podem ser tomadas. Porque às vezes o cliente já tem um budget determinado, um orçamento pronto, e ele não quer alterar. Então se não vai alterar, quais são as soluções possíveis para trocar um item, para substituir uma solução e chegar no valor do cliente. Ou, pelo menos, trazer os indicativos do porquê que aquilo precisa ser executado na ponta. Esse é um dos maiores desafios que você tem na área que você atua? Esse é um desafio bem compartilhado, porque entre a minha gestão e a gestão da Dani, a gente também tem um time de planejamento. Então, o time de planejamento acompanha muito o comercial nessas tratativas com o cliente e a gente consegue fazer uma boa análise de projetos. E o time da Dani na ponta também analisando. Então, é um grande desafio, sem dúvida, mas a gente consegue compartilhar isso bem, essa dor. O planejamento ele faz bem a transição, né, entre as duas áreas, especialmente nesse momento da concorrência de obra, onde a gente mapeia todos os possíveis pontos, né, que podem ser um problema, que devem ser orçados, mencionados. Às vezes, nem sempre o projeto traduz tudo isso, porque são itens que apareceriam somente na hora da execução. Então, a gente, por ter uma experiência prévia, a gente traz esses itens já para essa fase de contrato, para a gente evitar os famosos adicionais, que trazem dor de cabeça para todos os envolvidos, né? E mexe no bolso do cliente, deixa o cliente chateado. Então, assim, sei lá, 100 adicionais que poderiam ter, a gente está trazendo 1, 2 para discutir, porque realmente não foi mapeado lá atrás, ou porque foi um imprevisto, ou porque foi uma mudança mesmo de uma decisão nova, né, que o cliente teve aí, e ele decidiu mudar o curso, né, da coisa. Mas é justamente essa área de planejamento que faz essa passagem entre o comercial e o time de operações. Mas eu diria que talvez dos nossos maiores desafios é canalizar para o cliente, de fato, os custos que ele precisa ter. Porque, como até o Ivan mencionou, às vezes o cliente fala, mas o meu primo já trabalhou com obra, mas o meu vizinho, o meu namorado, enfim. Sim. E acabam trazendo experiências que não se adequam ao que ele quer. Então, às vezes o cliente fala, mas por que eu preciso de projetos complementares? Não é só colocar um quadro de energia ali e puxar os fios? A construtora não pode fornecer o projeto? Sim. Isso já não faz parte do trabalho da construtora, então a gente esmiuçar de fato para o cliente e falar, olha, você precisa disso porque é uma segurança para sua obra, porque vai ser uma segurança depois no seu dia a dia, porque sem isso você não consegue executar uma fundação adequada ou enfim, mostrar para o cliente de fato quais são as dores que ele tem, mas por que ele tem que passar por aquilo e como que a gente soluciona. Que é isso que ela faz. Bacana. E os seus desafios? Quais os maiores enfrentados lá no campo, na obra, enfim, a relação aí com as construtoras, com os arquitetos, enfim. Existe uma certa queda de braço, uma certa resistência da equipe que está atuando com a equipe de gestão? Assim, eu conseguiria resumir o maior desafio em uma palavra, que é comunicação. Sim. Que eu acho que não é só inerente aqui à nossa área, né, de atuação, mas de todo profissional, né? Enfim, qualquer pessoa aí na vida.
é o ponto mais difícil de convergência, onde a gente precisa atuar mais firmemente, né? Então, quando a gente entra num processo que já está em andamento, já tem um projeto contratado, ou já tem uma construtora contratada, é muito mais difícil a gente se posicionar ali e dizer, olha, estamos aqui para somar, para ajudar, e, né, eu não vou trazer os não problemas para te atrapalhar, né? para a mesa e buscar os responsáveis, não. Eu vou trazer o problema aqui, nos bastidores, eu vou buscar a solução junto com o responsável e eu vou apresentar tudo isso na mesa, sem ferir nenhum dos lados, né? Tentando chegar aqui no melhor caminho para todos. Então, primeiro entrar, se apresentar, se colocar, né? Dizer, estamos aqui para ajudar. Então, já seria o primeiro ponto de comunicação aí difícil. Sim. E depois, quando o processo já se iniciou, né? Aí, claro, sempre surgem os entraves, os imprevistos. E aí a gente tem que escutar o lado da construtora, validar esse mérito daquilo que está sendo trazido para a gente, se faz sentido, se não faz, se deveria estar no contrato dele original ou não, se realmente é um adicional. Aí é o ponto delicado de falar com o cliente, né? Levar tudo isso já com uma sugestão, né, de caminho a seguir. Tem também a questão da comunicação com os projetistas, que muitas vezes erros durante a obra acontecem por falta de informação no projeto ou projetos incompatíveis. E aí a gente acaba resolvendo isso na obra. E eu preciso trazer o projetista para dentro da obra, explicar o que aconteceu, pedir o apoio dele, né? Afinal, ele é o responsável técnico por aquilo. Tem a comunicação com os fornecedores, que são muitas vezes contratados direto pelo cliente. Não tem nada a ver com a construtora, mas tem interface direta com a obra e com a execução dessa obra, né? Então, é uma comunicação difícil também. Vou dar um exemplo. A marcenaria, muitas vezes, não fica no escopo da construtora, por ser um item muito específico e de valor considerável, né? O cliente contrata direto. E é sempre o último cara a entrar. Só que enquanto a marcenaria não termina, a construtora não entrega a obra, porque eles precisam fazer a pintura final, né, os arremates finais, e a limpeza para entregar a obra em ordem, né, em condições de uso. Então, é um impasse, sempre, é um entrave. Então, ali, de novo, é a comunicação, é trazer todo mundo para o mesmo lugar, né, mostrar que temos o mesmo objetivo, devemos caminhar na mesma direção, a gente precisa se ajudar. Lidar com prazos é difícil também, né? Sim, é a parte mais difícil, mas tudo eu diria que converge para boa comunicação. Não vou dizer que eu sou perfeita, tá? Porque realmente é difícil a gente conseguir falar a mesma língua de todo mundo ali, né? Mas é a nossa batalha diária, não só minha, como de todo o nosso time. É manter essa boa comunicação fluida, transparente, né? E todo mundo enxergando ali a mesma coisa.